a gente pensa, por algum motivo qualquer, que a vida acabou, que nada mais faz sentido. Mas se a gente tiver força para levantar, para continuar seguindo em frente, a gente pode ter uma grata recompensa. E até, quem sabe, um lindo motivo para sorrir e viver. Olha, eu levava uma vida totalmente comum. Trabalhava, ainda morava com os meus pais, já tinha namorado algumas vezes, mas a maioria desses relacionamentos eu não levava a sério. E quando estava solteiro, eu ficava com várias pessoas diferentes. Eu não tinha nenhum problema de saúde, gostava de jogar futebol, sair, estar com os meus amigos e tinha muitos planos, muitos. Até que, aos 23 anos de idade, tudo mudou. Eu comecei a sentir um certo desconforto para fazer xixi, sabe? E fui ao médico. Ele me disse que provavelmente era uma infecção e me pediu alguns exames. Eu não estava exatamente preocupado, mas o que eu não sabia é que aquele exame mudaria a minha vida. Foi ali que eu descobri, sem sequer sonhar com isso, que eu era portador do vírus HIV. Vi uma notícia como essa, olha, eu vou te falar, desestabiliza qualquer um. Imagina um cara de 23 anos, cheio de saúde, começando a vida, um cara que nunca tinha sentido nada, que sempre teve a saúde em dia. Pois é, eu passei por todo aquele processo de negação. Primeiro eu achei que o exame estava errado, pedi para refazer e refiz. Refiz 5 vezes, até acreditar que era verdade. O médico me explicou que isso não era uma sentença de morte, que o vírus poderia ser muito bem controlado. Mas como todo mundo sabe, esse é um assunto muito difícil. Durante muitos dias eu não falei daquilo com ninguém, muito menos com os meus pais. Eu não tinha ideia de onde eu poderia ter pego. Às vezes eu saía com pessoas e não me prevenia. Mas eu nunca imaginei que... Enfim, era uma coisa tão distante para mim. Meu Deus, como eu ia viver sabendo que eu tinha um vírus sem cura. Para mim, era minha sentença de morte. Para mim, era. Para mim, a vida tinha acabado. Se eu contasse, todo mundo ia ter medo de mim. Ia ter um nojo de mim, iam querer distância. Eu não poderia julgar. Será que eu não agiria da mesma forma se fosse um conhecido meu? Eram tantas coisas que rodavam na minha cabeça. Eu cheguei a pensar em tirar minha própria vida, só para não ter que sentir o olhar de repulsa e de dó das pessoas. Depois de alguns dias de pura depressão, eu resolvi sair sozinho para beber num bar. Eu queria afogar mesmo as minhas mágoas. Queria esquecer de tudo. E por um dia, pelo menos, voltar a ser o Juliano de antes. Foi nesse bar que, pela segunda vez em tão pouco tempo, a minha vida mudou de novo. Oi, você tá sozinho? Eu vi que você parece meio triste, sem companhia. Olha, eu tô sozinho sim, mas eu tô bem assim, eu tô feliz assim. Nossa, que grosseria. Se você quer saber, você não parece nem de longe feliz, tá bom? Ah, olha, quer saber, eu tô num dia ruim. Desculpa, mas eu prefiro ficar sozinho, entendeu? Tá bom, beleza, mas minhas amigas dizem que eu tenho uma intuição muito forte. E essa minha intuição é que me mandou vir aqui falar com você. Mas como você não quer minha companhia hoje, eu vou deixar o meu número aqui anotado e você me liga se você quiser conversar, pode ser? Ah, e outra coisa, não importa qual seja o seu problema, ele tem solução. Todos os problemas têm. Ela me deu um papel com o nome dela, Mariane, e um número.
No papel tinha um número de telefone anotado. Eu fiquei olhando ela se afastar e nem tive tempo de responder que não. Nem todos os problemas tinham solução. Mas eu também não tive nem ânimo para isso. Na verdade, eu não tinha ânimo para nada, nem para ficar ali bebendo como eu tinha planejado. Então logo eu voltei para casa, me sentindo mais frustrado ainda. E com a certeza de que nada, nunca mais, teria graça na minha vida. Quando eu cheguei, os meus pais estavam acordados. E eu senti uma força de uma hora para outra, sabe? Eu senti algo diferente. Eu não tinha planejado contar nada para eles, mas assim que eu vi os dois ali, sentados no sofá, eu comecei a falar sem parar. Claro que eles ficaram chocados, mas a minha mãe me abraçou, chorou, e o meu pai tentou manter a calma. Mas eu via nos olhos dele a preocupação, o medo, o pavor. Os dois foram muito carinhosos, e aquela reação deles foi como tirar um peso das costas. Pelo menos eu teria os dois até o fim. Mesmo que ninguém mais me quisesse, eles não virariam as costas pro filho. No dia seguinte mesmo, meu pai fez questão de me levar num outro médico, uma segunda opinião, que esclareceu bastante as nossas dúvidas e até conseguiu me deixar um pouquinho mais calmo. Mas a verdade nua e crua era que o que eu tinha, a minha doença não tinha cura. E aí, para ter uma vida boa, eu ia precisar tomar remédio pro resto da minha vida. Isso me assustava. Mas rapaz, a vida não acabou não. Você pode viver muito bem. Tem muitos casos que, olha, as pessoas estão super bem. E você vai viver bem. E por muitos anos também, viu? Essas palavras do médico me deram um pouquinho de esperança. Apesar de eu saber que mesmo que eu vivesse muitos anos, eles não seriam fáceis. Depois de um tempo, quando eu estava arrumando umas coisas minhas, eu acabei encontrando aquele cartão que a Mariane tinha me dado naquele bar. Eu não sei porquê, mas me deu uma vontade de mandar uma mensagem para ela. Na hora eu achei que ela nem ia responder, porque depois de tanto tempo, né? Mas para minha surpresa, não demorou muito e ela me respondeu. A gente passou o domingo inteiro trocando mensagens e ela me perguntou se eu não queria sair para jantar. Eu queria, mas ao mesmo tempo não queria, sabe? Fiquei naquela indecisão, aquele frio na barriga. Comentei com a minha mãe e foi ela que me incentivou a ir. Juliana, a vida continua, vai se divertir, sai um pouco. Ela estava certa. Eu fui. Mas eu fui decidido a ser sincero e sabendo que essa sinceridade provavelmente faria com que aquela moça, totalmente desconhecida, saísse correndo na mesma hora. Caramba! Nossa, eu nem acredito. Achei até que você tinha jogado meu número fora. Eu andei com umas questões pra resolver e acho que até eu devo um pedido de desculpa, sabe, pra você, por aquele dia. Eu não tava bem mesmo, não te tratei bem. E você agora tá? Porque a minha intuição, lembra dela? Bom, ela me fala que alguma coisa te aflige. Nossa, meu Deus do céu, você parece uma bruxa. Adivinha as coisas só de olhar pra pessoa, mas tem sentido, Mariane. Eu não sou um homem normal, sabe? Um homem normal que você tá saindo. Eu não gosto de pessoas normais, Juliano. Elas são muito sem graça. Eu não sei dizer o que ela tinha, mas a Mariane era diferente de todas mesmo, todas as mulheres com quem eu já tinha me relacionado, com quem eu já tinha conversado. E ao mesmo tempo eu queria cumprir a promessa que eu tinha feito pra mim mesmo, de contar logo de cara o meu problema. Mas depois que a gente começou a conversar, eu fiquei com um certo medo que ela fosse embora e não quisesse mais conversa comigo. Eu só sei dizer que eu tinha ido naquele encontro decidido, determinado a falar a verdade.
queria estar com uma pessoa e depois, sei lá, me encontrar outras vezes com ela, escondendo uma coisa tão séria. Não era justo, não era honesto da minha parte. E se essa era a minha nova condição, eu tinha que aceitar de uma vez e viver da maneira certa. Eu pensava muito sobre isso e sabia que precisava ser forte, porque quando eu contasse isso para qualquer pessoa, a reação poderia ser horrível. Mas eu tinha que me preparar, porque talvez eu enfrentasse essa mesma reação inúmeras vezes ao longo da minha vida. Então eu respirei fundo e contei para ela. Contei o que me afligia. Contei que tinha descoberto há pouco tempo que era soro positivo. Contei dos meus medos, das minhas inseguranças. E a meu favor também, contei tudo o que o médico tinha dito. Que não era uma sentença de morte, que eu poderia viver muitos anos de uma forma tranquila. Eu ia falando e a Mariane me olhava. Me olhava de um jeito que não dava para decifrar o que ela estava pensando. Ela não fazia nenhum comentário, não esboçava nenhuma reação, só ouvia. E eu, nervoso, ia falando, sem parar. Me atrapalhando até nas palavras e aí quando eu terminei, eu falei pra ela, ó, agora pode sair correndo se você quiser, eu vou entender, viu? Dei até uma risada assim pra descontrair, mas ela não retribuiu. E aquilo me desanimou. Ela só me olhava. E aquilo foi me dando uma angústia. Olha, na hora era eu quem queria sair correndo. Verdade, ficou uma situação estranha. Mas aí ela começou a falar. Eu nunca tive contato com ninguém como você. Me desculpa o choque. Eu entendo, de verdade. E respeito também a sua decisão, viu? Que decisão? De não querer mais me ver. Eu acho que se fosse eu agiria da mesma forma. Eu não falei que eu não quero te ver, Juliano. Você me disse que naquele dia que a gente se conheceu no bar, você ainda não aceitava o seu diagnóstico. Disse que tinha pensado em tirar sua vida. Disse também que se sentia no fundo do poço. Você acha mesmo que foi coincidência esse nosso encontro? Deus me colocou no seu caminho. E te colocou no meu também. Aí fui eu que fiquei sem reação. Ela estava mesmo falando o que eu tava ouvindo e entendendo? Pior que tava. A Mariane respirou fundo, me pediu um tempo para ler, estudar e se informar sobre tudo. O que eu até achei muito justo. Mas falou que nós já tínhamos uma ligação e que ela não ia sair correndo. Nem naquele dia e talvez nunca. A gente falou sobre isso, sobre mais algumas coisas e ela me abraçou. Me deu um abraço. Foi um abraço de verdade, sabe? Não foi com pena, com dó, muito menos com nojo. Ela me abraçou de verdade. E eu não sei nem explicar o que eu senti. Como é que eu podia sentir alguma coisa por uma pessoa que eu tava conhecendo ali, né? Uma pessoa que eu não conhecia direito. Era uma pessoa que estava na minha frente pela primeira vez praticamente. Era o meu primeiro encontro. Pois para mim era mesmo coisa de Deus. Juro. No dia seguinte a gente se falou. Ela disse que já tinha lido muito, a noite inteira, sobre o HIV. E disse que não tinha medo. Medo nenhum. Por várias vezes a gente conversou a respeito. E nós dois fomos nos informando cada vez mais sobre tudo. Juntos. Cada vez mais eu tenho certeza de que a Mariane estava certa. Aquele nosso encontro, o nosso primeiro encontro, não foi à toa. Deus colocou essa mulher no meu caminho. E para ser até mais justo, eu acho que ela é um anjo mesmo.
Um anjo que apareceu, não por coincidência, no momento mais conturbado da minha vida, que segurou minha mão como eu achei que nunca mais segurariam. Ela apareceu para dar um sentido novo para tudo e para me provar, por A mais B, que eu ainda tinha, sim, muito o que viver. Sim, e eu vivo. Já faz 12 anos que nós estamos juntos e casados. A medicina evoluiu muito. O meu tratamento não é um terror e eu vivo como uma pessoa normal. A minha vida, eu posso dizer a você sem nenhum exagero, a minha vida é perfeita. E para ser sincero, tem dia que eu nem lembro da minha condição. Claro, eu me cuido, faço os exames em dia, me protejo e sou muito, muito feliz. Eu e a Mari temos um filho. Nós poderíamos ter um filho biológico se quiséssemos, assim, se achássemos que era melhor. Porque existem métodos para isso. Mas por opção nossa, é um filho adotado. Adotar uma criança sempre foi um sonho da Mari, e com certeza eu topei. Nós somos uma família unida, uma família feliz e 100% normal. Como eu disse, às vezes a gente acha que um problema é o fim de tudo, é o fim da vida. A gente acha que a vida acabou. Mas olha o que eu passei. Na verdade, quando a gente passa por um momento difícil, o desespero toma conta. A gente não consegue pensar direito. As ideias se atrapalham. Mas respira fundo. Nada como o tempo. Respira fundo, tenta se organizar, procura entender de verdade o que está acontecendo sem exagerar, sem aumentar o problema, sabe? Coloca as coisas nos devidos eixos e procura direitinho. Olha do seu lado, analisa, porque novos rumos podem ser tomados e novos motivos aparecerão para te fazer feliz. Não importa o que você esteja passando agora, entenda e acredite. A vida te reserva coisas grandes, coisas boas. É só você